Você já percebeu como, às vezes, um único comentário, uma mensagem inesperada, ou até um olhar atravessado de alguém pode mudar completamente o seu dia? Você acorda bem, toma seu café em paz, mas basta uma pequena faísca e pronto. A mente dispara, o corpo sente, a emoção se inflama. E o que era um dia comum se transforma num campo de batalha silencioso, onde tudo parece mais difícil, pesado e pessoal. Quantas vezes você já se pegou revivendo uma conversa por horas ou criando discussões inteiras na cabeça que nunca aconteceram? Pois é, talvez você não esteja vivendo a sua vida, talvez você esteja apenas reagindo a ela. O mundo moderno nos treinou para isso. As redes sociais nos alimentam com urgência, os noticiários nos afogam em tensão e os relacionamentos muitas vezes se tornam arenas de disputa emocional. Sem perceber, vamos ficando cada vez mais vulneráveis ao que acontece fora e cada vez mais desconectados do que acontece dentro, como se fôssemos marionetes da própria emoção. Mas, e se não precisasse ser assim? E se você pudesse reconquistar o espaço entre o que acontece e o que você sente? E se existisse um caminho para sofrer menos, reagir menos e viver mais? Os antigos estoicos acreditavam que a liberdade verdadeira não está fora, está na forma como lidamos com o que nos acontece. Para eles, a dor não é algo que escolhemos, mas o sofrimento contínuo, sim. O sofrimento nasce da resistência, da reatividade, da falta de clareza interior. E o remédio, segundo essa filosofia, não está em fugir das emoções, mas em aprender a observá-las sem se tornar refém delas. Porque no fim das contas, a verdadeira força não é gritar mais alto, é permanecer em silêncio quando tudo à volta pede uma explosão. Não é se anestesiar, mas aprender a sentir com inteligência, a escolher suas batalhas, a respirar antes de reagir, a olhar antes de julgar. Se você está cansado de viver como um refém emocional, esse vídeo é para você. Hoje vamos conversar sobre como parar de reagir a tudo, como criar um espaço interno de liberdade e como o estoicismo pode te ajudar a sofrer menos e viver melhor. Então, se essa mensagem fez sentido para você, já deixe o seu like agora, se inscreva no canal para acompanhar reflexões como essa todos os dias e comenta aqui embaixo a frase do dia. Domino minhas emoções, não sou dominado por elas. Vamos juntos nessa caminhada pela liberdade emocional. Já dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase parece simples à primeira vista, mas carrega um peso que pode transformar a forma como você vive. Porque se pararmos para observar, a maioria das nossas reações emocionais não vem do que realmente acontece, mas da forma como interpretamos o que acontece. Não é a chuva que nos frustra, é o plano desfeito. Não é o silêncio do outro que nos machuca, é o que acreditamos que aquele silêncio significa. E não é a crítica que nos destrói, é a insegurança que temos sobre nós mesmos e que salta diante da crítica. Muitos vivem como se cada dia fosse uma prova de resistência emocional. Basta um contratempo, uma falha, uma palavra atravessada e tudo desaba. A mente entra em modo de ataque ou fuga, o coração acelera, a razão silencia e o corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. Mas na maioria das vezes, não há perigo. Não há tigre, não há incêndio. Há apenas um ego ferido, um orgulho inflamado, uma expectativa frustrada. E quando isso se repete constantemente dia após dia, o preço que se paga é alto. Não é só cansaço mental, é vida desperdiçada, é energia que poderia ser usada para criar, amar, servir, crescer, sendo gasta para lutar contra inimigos invisíveis. O estoicismo nos convida a interromper esse ciclo, a sair desse modo automático de reação e entrar num modo consciente de escolha. A começar por uma prática simples, mas poderosa: observar sem julgar. Quando algo acontece, em vez de reagir imediatamente, tente apenas observar. Respire. Veja o fato como ele é, não como sua mente emocional quer pintar. Uma mensagem ignorada é só uma mensagem ignorada. Um erro é só um erro. Uma crítica é só a opinião de alguém. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que mora a sua liberdade. E esse espaço só cresce com prática, com atenção, com treino filosófico.
A verdade é que reagir o tempo todo não é sinal de força, é sinal de descontrole. Reagir a tudo o que te incomoda é ser prisioneiro das circunstâncias. É como dar o controle remoto da sua mente para o mundo, deixando que qualquer pessoa, situação ou notícia mude seu estado interno. Mas viver de verdade, com presença e propósito, exige o oposto. Exige comando. Exige domínio sobre si mesmo. E esse domínio começa pequeno, quase imperceptível. Começa quando você escolhe não responder àquela provocação. Quando você decide não alimentar aquela discussão. Quando você silencia, mesmo tendo algo a dizer. Quando você escolhe respirar, mesmo com vontade de explodir. Parece passividade? Não é. É autocontrole. E autocontrole é poder. Imagine duas pessoas. Uma que reage imediatamente a tudo que a incomoda e outra que permanece calma, lúcida, serena, mesmo diante do caos. Qual delas você respeita mais? Qual delas tem mais chance de tomar boas decisões? Qual delas inspira mais confiança? Ser reativo é fácil. Qualquer criança é. Difícil é ser adulto emocionalmente. Difícil é ser firme sem ser rude, calmo sem ser omisso, sensível sem ser frágil. Marco Aurélio, que governou um império em tempos turbulentos, escreveu em seu diário: "Se você se sentir ferido, é porque permitiu que se ferissem." Essa frase não nega a dor, mas revela uma chave. Entre o que acontece e o que sentimos, há uma margem de escolha. E quanto mais treinamos nossa mente, mais essa margem se alarga. Mais espaço temos para decidir como vamos lidar com o que chega até nós. E quando aprendemos a escolher com sabedoria, sofremos menos, porque deixamos de ser vítimas das emoções e passamos a ser mestres delas. Você não precisa suprimir o que sente. Isso não é estoicismo. O estoico não é alguém que não sente, mas alguém que sente com clareza, que reconhece a emoção, entende de onde ela vem, mas não se deixa dominar por ela. É como um marinheiro que vê a tempestade, ajusta as velas, mantém o leme firme e segue. A tempestade continua lá, mas ele não se entrega ao caos. Ele navega com presença, e é isso que você pode fazer também. Em vez de lutar contra o que sente, aprenda a navegar com isso. Use a emoção como sinal, não como sentença. Quantas vezes você já se arrependeu de uma reação impulsiva? De uma resposta atravessada, de uma decisão tomada no calor do momento? Pois é, a emoção é má conselheira quando está em ebulição. Por isso, os estoicos treinavam o silêncio, não como ausência de som, mas como presença de lucidez. Eles sabiam que o silêncio interno é o berço da sabedoria, que uma mente barulhenta não pensa, só reage, e que muitas vezes o que parece urgente não é importante. O tempo mostra isso. Viver reagindo é como viver dentro de uma tempestade que nunca passa. Cada barulho vira ameaça, cada desacordo vira guerra, cada erro vira drama. E isso cansa, isso esgota, isso destrói o prazer de estar vivo. Mas há uma alternativa. Há um caminho onde você pode sentir tudo e ainda assim permanecer firme. Onde você pode se decepcionar e ainda assim manter sua paz. Onde você pode perder sem perder a si mesmo. Esse caminho se chama liberdade emocional e ele não está fora de você. Está no modo como você se posiciona diante da vida. Pense numa árvore. Ela não controla a chuva, o vento ou o sol, mas ela pode enraizar-se mais profundamente, crescer com firmeza e florescer quando for o tempo. Assim é a mente estoica. Ela não tenta controlar o mundo, ela se prepara para ele, ela aceita o que vem, resiste com dignidade ao que fere e se alegra com o que edifica. Viver com liberdade emocional não é viver sem dor, é viver com sabedoria diante da dor. É entender que a vida sempre terá desafios, mas que você pode escolher como enfrentá-los. E a melhor forma de começar essa jornada é com pequenas práticas. Comece observando seus gatilhos. Quais situações mais despertam reações em você? Quais palavras te ferem com facilidade? Quais pessoas mexem com seu humor? Quando você identifica isso, começa a retomar o controle. Começa a perceber que muito do que te afeta não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Com suas expectativas, medos, inseguranças. E quando você começa a trabalhar isso, algo muda. Você deixa de culpar o mundo e começa a se transformar. A próxima etapa é cultivar a pausa. Aquele espaço breve entre o impulso e a resposta. Parece simples, mas é revolucionário. Quando você aprende a esperar alguns segundos antes de falar,
antes de agir, antes de responder. Você muda tudo, porque nesse espaço mora a razão, mora a sabedoria, mora o verdadeiro você. O que você responde no calor da emoção muitas vezes não é você, é só o reflexo de uma dor antiga. Mas o que você responde depois de respirar, isso sim é autocontrole. Outra prática poderosa é o distanciamento racional. Quando algo te abalar, pergunte-se, isso ainda vai importar daqui a uma semana? E daqui a um mês? E daqui a um ano? A maioria das coisas que hoje nos tiram o sono, amanhã não farão a menor diferença. E saber disso não é indiferença, é maturidade. É entender que a vida é curta demais para ser desperdiçada com reações vazias, que sua paz vale mais do que vencer uma discussão, que seu tempo é sagrado demais para ser dado a quem só quer roubar sua energia. Você também pode praticar a visualização negativa, algo comum entre os estoicos. Pense por alguns instantes que tudo o que você tem hoje, pessoas, saúde, oportunidades, pode acabar. Isso parece sombrio, mas na verdade é libertador. Porque te coloca no presente, te faz valorizar o agora, te lembra que cada dia é um presente e que reagir a tudo é desperdiçar esse presente. A consciência da impermanência pode te trazer mais gratidão e menos reatividade. E por fim, lembre-se, viver mais não é viver mais tempo, é viver com mais presença, mais consciência, mais serenidade. Viver mais é sofrer menos com o que não importa. É reagir menos ao que não merece resposta. É dizer mais não ao que te rouba a paz e mais sim ao que te fortalece. É aprender a ser firme sem ser duro, a sentir sem se afogar, a caminhar com os pés no chão e a mente em paz. O estoicismo não é uma teoria bonita, é uma prática de vida, é um chamado diário à razão, ao domínio de si, à liberdade interior, e você não precisa ser um sábio antigo para começar. Basta um gesto, um silêncio, uma pausa, uma escolha. Você pode começar agora, respirando fundo diante de um pensamento que te consome, escolhendo não responder àquela mensagem que só te provocaria, saindo de uma discussão que não te levaria a lugar algum, olhando para dentro em vez de culpar o mundo, e dizendo a si mesmo, hoje eu escolho viver com sabedoria, hoje eu escolho ser maior que minha reação. Essa é a verdadeira liberdade emocional. E ela está no modo como você vê, sente e interpreta o mundo. E mudar isso não exige uma revolução externa, exige um realinhamento interno. Exige que você aprenda a se ver de outro jeito. Que pare de se identificar com cada emoção passageira como se ela fosse a sua identidade. Que pare de aceitar cada pensamento negativo como se ele fosse verdade absoluta. Porque nem todo pensamento é confiável. Nem toda emoção merece palco. Nem toda reação é sábia. E quanto mais você entende isso, mais livre você se torna. A liberdade emocional não é o fim de um caminho. Ela é um hábito, uma construção diária. Ela se fortalece quando você diz não à necessidade de controlar tudo. Quando você permite que o mundo seja como é, sem se dobrar a cada mudança. Quando você reconhece que o outro tem o direito de errar, de discordar, de se afastar, e que isso não precisa abalar a sua estrutura. Quando você entende que perder um argumento pode ser, na verdade, vencer em maturidade, que não ter a última palavra não é fraqueza, é sabedoria. O ser humano moderno está exausto, e boa parte desse cansaço vem da luta interna constante contra tudo o que sente. Queremos controlar a mente, os outros, o futuro, a percepção alheia, e isso nos esgota. O estoicismo oferece um caminho oposto, um caminho de aceitação ativa, não de passividade. Ele nos convida a aceitar o que não controlamos e a agir com excelência no que está em nossas mãos. Ele nos lembra que o bem viver não está em evitar a dor, mas em atravessá-la com dignidade. Que o objetivo da vida não é estar sempre feliz, é estar sempre presente, lúcido, inteiro. Um dos maiores erros emocionais que cometemos é achar que tudo deve fazer sentido o tempo todo, que todo sentimento precisa de explicação, que toda reação merece ser justificada. Mas às vezes, o que precisamos é apenas de silêncio, de um intervalo, de uma pausa. A mente precisa de espaço para entender, o coração precisa de tempo para acalmar, e a alma precisa de silêncio para escutar a si mesma. Não há sabedoria na pressa. A reação rápida quase sempre é a resposta do medo, não da razão. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem reagindo a tudo, gritando, discutindo, acusando, se ofendendo por qualquer coisa? Essas pessoas estão, na maioria das vezes, tentando proteger algo frágil dentro de si.
porque quem está em paz não precisa provar nada. Quem está inteiro por dentro não reage a qualquer fragmento de fora. A serenidade é a blindagem dos sábios. É ela que permite manter a compostura mesmo quando tudo à volta perde o controle. E essa serenidade não nasce do acaso, ela nasce da prática. Você pode, por exemplo, começar o dia com um pequeno ritual de consciência. Antes de pegar o celular, antes de se conectar com o mundo, conecte-se com você. Respire fundo. Faça perguntas simples. O que depende de mim hoje? O que posso controlar? Que tipo de pessoa eu quero ser diante do imprevisível? Isso te coloca no centro de si mesmo, e quanto mais no centro você estiver, menos facilmente será puxado pelas turbulências externas. Outra forma de fortalecer sua liberdade emocional é aprender a esperar. Sim, esperar. Porque a maioria das reações precipitadas nasce da pressa. A ansiedade. Da necessidade de dar uma resposta, de se defender, de reagir antes mesmo de compreender. Mas quando você treina a espera, você ganha perspectiva. Um dia, 1 hora ou até mesmo 5 minutos de espera podem transformar completamente o tipo de resposta que você dará. E muitas vezes, após a espera, você perceberá que nem precisa mais responder. E há ainda algo profundo que os estoicos nos ensinam. Tudo o que você precisa para ser feliz já está dentro de você. Isso muda tudo. Porque enquanto você acreditar que a sua paz depende do comportamento dos outros, do reconhecimento externo das circunstâncias ideais, você será escravo. Mas quando você compreende que a sua serenidade está nas suas mãos, mesmo que o mundo esteja em ruínas, você será livre. Isso é revolucionário. E isso é acessível. Não importa quem você seja, onde viva, o que tenha. A liberdade emocional é uma escolha, não um privilégio. Há uma história curta que ilustra bem isso. Um homem foi insultado publicamente por outro que tentou provocá-lo com palavras cruéis. Todos ao redor esperavam a resposta, mas o homem ficou em silêncio. Depois, disse calmamente: quando alguém tenta te dar um presente e você não o aceita, a quem ele pertence? Todos entenderam. Nem todo ataque precisa ser respondido. Nem todo veneno precisa ser absorvido. E, principalmente, nem toda provocação merece sua energia. Essa pequena história reflete uma postura de vida, a de não deixar que a amargura dos outros contamine sua alma, porque, no fundo, a maior prova de força é manter-se bondoso num mundo que vive tentando endurecer você. É manter-se justo quando tudo grita por vingança. É manter-se inteiro quando tudo à sua volta tenta te quebrar. E isso nos leva a um ponto essencial. A sua reação revela mais sobre você do que sobre o que te aconteceu. Quando você perde o controle diante de algo ou alguém, o que aparece não é a falha do outro, é a sua vulnerabilidade emocional. Por isso, cada reação é uma oportunidade de autoconhecimento. Em vez de perguntar, por que ele fez isso comigo? Pergunte, por que isso me afetou tanto? A resposta pode te levar a feridas antigas, inseguranças ocultas, padrões de pensamento que você nem sabia que carregava. E isso, embora desconfortável, é libertador. A jornada estoica não é uma jornada de endurecimento, é uma jornada de refinamento. É aprender a se tornar mais consciente, mais lúcido, mais centrado. E isso inclui aprender a se retirar quando necessário, a não participar de jogos emocionais, a não cair em armadilhas mentais, a escolher com quem gastar sua energia, seu tempo, sua presença, a viver com seletividade emocional. Lembre-se, você não precisa reagir a tudo. Às vezes, o melhor que você pode fazer é se calar, respirar e seguir. Não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para escolher. E essa escolha é um ato de poder, um ato de liberdade, um ato de sabedoria. Viver menos reativo não é viver menos intenso. Pelo contrário, é viver com mais qualidade. É sentir tudo com mais profundidade e menos turbulência. É apreciar o agora sem ser arrastado pelo que passou ou pelo que pode vir. É ter clareza para decidir, calma para agir e sabedoria para aceitar o que não se pode mudar. E essa maneira de viver muda tudo. Você dorme melhor, se relaciona melhor, trabalha melhor, ouve mais, fala menos, vive mais, porque começa a perceber que a vida no fundo é simples, que o drama é opcional, que a raiva é inútil, que a reatividade é um veneno disfarçado de impulso e que a paz interior é uma construção que vale mais do que qualquer discussão vencida. É preciso coragem para não reagir, porque o mundo valoriza o barulho,
o confronto, o espetáculo. Mas quem busca sabedoria precisa seguir o caminho inverso, o caminho da ponderação, da contenção, do discernimento. E é nesse caminho que você encontrará algo raro, a leveza. Não a leveza de quem ignora a vida, mas de quem vive com consciência, de quem carrega só o que é seu, de quem aprendeu a não sofrer por antecipação e a não se arrastar por ressentimentos. Quando você entende isso, algo muda de forma definitiva. Você deixa de viver como um sobrevivente emocional e passa a viver como um mestre de si mesmo. E aí, sim, você sofre menos, reage menos e finalmente vive mais. No fundo, tudo isso não é sobre virar uma rocha insensível, nem sobre fugir do que sentimos, mas sobre aprender a viver com leveza, mesmo quando o mundo pesa. É sobre responder com sabedoria, não por obrigação, mas porque isso nos liberta. E quando a gente começa a perceber isso no dia a dia, até o silêncio vira resposta, até a calma vira força, até a pausa vira direção. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, deixa o like agora. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo só para eu saber que você chegou junto até aqui, até o fim. Assim a gente segue, um pouco mais lúcido, um pouco mais centrado, um passo por vez.